Nossa missão é com a verdade, com o amor e a caridade. Arrombanda, salve o centro de Umbanda, caminho Jaruã. Olá, sejam bem-vindos ao canal do Cuca, Centro de Umbanda, Caminho Jaruanda. Hoje falarei um pouco sobre o Dr. Fritz, mas não tem como falar sobre o Dr. Fritz sem antes eu falar sobre o Zé Arigó. Zé Arigó foi criado em uma família simples, na roça, a mais ou menos 6 quilômetros de Minas Gerais, ou seja, bem interior mesmo. E seu nome verdadeiro é José Pedro de Freitas. E o Arigó é um apelido dado pelas pessoas locais aos seus redores que falavam que ele era um pouco ignorante nas coisas, não sabia muito das coisas, que era um pouco rude, enfim. E esse Arigó significa isso. Então pegou o apelido, Zé Arigó. Com 25 anos de idade, ele casou-se, teve 6 filhos e falava que a mulher dele era um anjo recaído sobre a terra. Bom, já na fase adulta, com os filhos, ele começou a ter fortes dores de cabeça e muitos sonhos. Sonhos dentro de uma sala cirúrgica, dentro de hospitais, com enfermeiros, médicos, e sempre um médico se apresentava para ele, falando que queria trabalhar muito com ele. Mas ele não era espírita. Era um católico distante, mas era católico. E não entendia sobre mediunidade. Por fim, depois de muitos anos, e a mediunidade sendo mais eclodida, explodindo mais a mediunidade, seus chakras, começou a abrir o da vidência, a audiência, começou a abrir praticamente a incorporação. Então, devido a esses fenômenos mediúnicos não tratados lá no início, ou seja, não aceitos, com mais tolerância, eclodiu de tal forma que ele chegou um momento e falou: bom, vamos trabalhar, não tem jeito. Isso vai ser bem reportado no filme que está aí, eu acho que já lançou, não sei, sobre a vida dele. Vai ser bem detalhado minuciosamente. Hoje aqui vamos falar sobre Dr. Fritz, um médico no qual fez a proposta de tratar com ele mediunicamente. Agora vocês imaginam uma pessoa que não tem conhecimento espírita, pouca católica, não estudava muito sobre religiosidade, receber uma proposta dessa. E falar assim de repente: você precisa urgentemente de um bisturi. Olha o problema aí. Então, José Arigó aceitou a proposta. Seguiu direitinho o que Fritz falara para ele fazer. E ele o fez. Geralmente Fritz atendia numa mesa rústica, atrás de uma mesinha, e recebia os pacientes. Os pacientes chegavam e ele perguntava: qual o seu nome? Qual a sua idade? Aonde você mora? E após falar isso, Fritz falava assim: pare. Porque a pessoa já queria falar o problema dela. E aí falava assim: pare, eu já sei tudo que você tem. Senta ali do lado. Ora, Dr. Fritz, para quem ia buscar uma palavra de consolo e de amor, não encontrava isso nele. Porque Dr. Fritz era focado no seu trabalho, mas também era ríspido. Era um pouco, assim, bem duro nas palavras. Então, ali não era para conversa. Não era para conversinhas. Entendeu? Não era uma consulta de conversa. Porque ele era um pouco grosso. Então, assim, no modo de falar. Até quando ele queria ser caridoso, ajudar, assim, no modo de falar, ele não sabia muito de se expressar nesse sentido. E ele falava com sotaque. Realmente, ele era um alemão. Então, quem ia procurar palavra de consolo, não achava. Para quem ia procurar cura, muitas das vezes achava. Não era todas as pessoas 100% que obtinha a cura, que obteve a cura ali.
mas que mais 90% obteve a cura sim. Bom, Bruno, por que você não fala um pouco da história do Fritz, quem foi, onde nasceu, onde morou? Não vou falar aqui sobre a história do Fritz, da sua moradia e quem ele foi, por um motivo. Bom, assim como André Luiz se comunicou por Chico Xavier, dando o seu pseudônimo de André Luiz e falando talvez no seu pseudônimo da colônia espiritual Nosso Lar, o que aconteceu? Virou referência espiritual para todo o planeta. Foram 1 milhão de cópias vendidas o Nosso Lar, traduzidas em mais de 6 idiomas: alemão, japonês, francês, italiano, enfim, se tornou uma obra mundial, virou filme, foi traduzida, e não seria diferente com Zé Arigó. Por quê? Fritz já sabia exatamente o que iria acontecer com Zé Arigó. Tanto é que ele foi perseguido, recebeu pedradas de todos os lados, católicos, espíritas, evangélicos, enfim. Foi preso, não foi preso uma vez, foi uma, duas, se não me engano, 3 vezes, não sei. Imagina, preso, cadeia. Imagina se Fritz desse o nome verdadeiro dele. A família do Fritz, por quê? A Primeira Guerra Mundial, no qual relatam, foi agora. Está recente. Então, as pessoas familiares dele, já que ele for um homem importante, iriam vir aonde? Ia processar quem? Zé Arigó. O senhorzinho lá, ó, do interior de Minas, que está falando que recebe seu parente. Então, por essas e outras, eu, Bruno, não vou mencionar aqui quem for a Fritz. Talvez eles relatem isso no filme no qual vai passar. Mas eu aqui, na responsabilidade do Cuca, não vou relatar. Vamos falar um pouco sobre as obras do Fritz. Fritz trabalhava com Arigó com canivetes, bisturis e cortando, abrindo, cirurgia aberta. E por que ele era criticado pelos espíritas? Porque sabemos que a dor, a enfermidade não está no físico, está no perispírito. E Fritz falava que não curava o físico, curava o perispírito. Mas então por que abrir? Bom, de certa forma o espírita não estava errado, mas também não estava certo. Porque espíritas, umbandistas, candomblecistas, evangélicos, protestantes, ninguém é dono da razão de nada. Não é à toa que Deus deixou a diversidade das religiões fluírem, porque todas estão, as que praticam o bem, em seu nome. Vá e pratique, vá e atue. Arigó fez a mesma coisa, quebrando as regras lá da codificação e fazendo a obra dele. Tanto é que Fritz, olha que coisa interessante, relatavam outros médiuns, só para vocês entenderem. O Arigó chamou tanta atenção pelas suas obras, e André Luiz deu um toque lá em Chico Xavier, Joana de Anes deu um toque em Divaldo, Herculano Pires recebeu um toque e todos foram lá. Por quê? Em defender Arigó em causa, em prol do espiritismo. Inclusive Chico Xavier falou no Pinga Fogo, falando sobre Arigó, que teve contato com ele 3 anos consecutivos, bem juntinhos, e falou que ele era um apóstolo de Cristo, que não viu nada de diferente, o que seria para ser um seguidor de Cristo. Então, todos saíram, entre aspas, em sua defesa. Então, só tomou um caminho diferente. Bom, Valdo Vieira falou que certa vez uma mulher alemã esteve lá. E falando, poxa, o cara não sabe mal... E ela criticou ele, porque ele falava um português errado. E falou, mal sabe falar português, vai saber falar alemão? E aí Valdo Vieira relatou isso para o Fritz. Fritz, tem uma mulher aqui, tem como o senhor falar em alemão com ela aqui para
acabar com isso, assim, acabar com essa, né? Aí o Fritz virou, depois que fez a cirurgia dele, virou para ela e conversou em alemão com ela. E após isso, a mulher saiu dali e foi embora, nunca mais voltou. Era uma jornalista alemã. Então, essas cirurgias abertas, como falar do alemão, veio nada mais para provar e testar a fé das pessoas. E para a época também. Bruno, existe hoje cirurgia aberta por aí? Deve existir. Assim como existia N cirurgias abertas na época de Arigó, Amazônia, Goiás, nesses lugares onde a saúde pública não chega. Quem trata deles? Os pajés, os médiuns de efeitos físicos. Inclusive fizeram N documentários em cirurgias abertas. Também em cabanas de palha, em Goiás, Mato Grosso do Sul, Amazonas, Manaus. Eu posso relatar aqui N lugares onde o governo não chega, a mediunidade chega. Cristo chega onde o governo não chega. Cristo chega para os pobres. Você tem que fazer aberta para provar para aquela população na época que Deus existe, que Cristo existe. Sim, vamos fazer aberta. Ok, espíritas, mas Cristo, você já veio falar que não precisa, porque o problema está no perispírito. Tá, mas essa palavra não chegou para todos. E todos ainda precisam, e muitos ainda precisam de ver para crer. São Tomé. Então vamos fazer sim aberta. Há necessidade ainda. Vamos quebrar um pouquinho aqui o que eu falei? Vamos. A palavra de Cristo tem retorno, volta, ele está voltando atrás do que ele falou? Não. Simplesmente era uma população em específica que precisava disso. E dali eclodiu para o mundo. E veio jornalista da Alemanha, da França, Inglaterra, Estados Unidos, The New York Times e, enfim, veio todo mundo para ali. E todo mundo bateu foto lá com o Zé Arigó, depois para aumentar a credibilidade que realmente ele está praticando um ato cristão. Divaldo Pereira Franco, Valdo Vieira, Jorge Rezine, Herculano Pires e muitos outros. Bom, vamos lá. Relataram também os nossos confadres espíritas, renomeados na época, e muitos outros espíritas, que uma falange de 600 espíritos aproximadamente, mas na época eles não falaram falange. Eu que estou falando para atualizar vocês perante a nossa Umbanda, mas eles falaram o seguinte: um exército de 600 espíritos chegaram aqui à nossa casa espírita para formar uma corrente magnética gigantesca, a fim de dispersar os espíritos levianos e zombeteiros que estão vindo também em massa para atacar nosso centro e atrapalhar a nossa reunião. Espíritos esses eram os pigmeus africanos, liderados por uma falange de mais ou menos 600 espíritos desses pigmeus africanos, que vieram em nome de Cristo ajudar um médico alemão nas cirurgias. E temos mais. E quem comandava eles era o espírito que chamavam, e ele também se autotitulava, de Papudo. Era um espírito alto, forte, com um pescoço bem grande. E aí ele se dava esse nome também. Ele era o líder desses pigmeus a fim de comandar esse exército. Seria o líder dessa falange dos pigmeus africanos. Olha que coisa legal. Olha que coisa interessantíssima. Bom, logo depois de alguns anos, chegaram reforços. Uma legião de mesotopanos. Olha que coisa interessante. Uma legião de mesotopanos, guerreiros mesotopanos, que pareciam assírios,
para ajudar na vigilância dos trabalhos de Arigó e, ao mesmo tempo, consolidar na obra iniciada. Olha que coisa interessante. A falange imensa de espíritos que vieram para ajudar um homem trabalhando e uma gama de espíritos atrás dele. E há de pessoas que querem fazer a prática da mediunidade sozinha em casa. O quão é perigoso. A dele era mais ainda porque era cirurgia aberta e jorrava sangue de verdade, né? E algumas pessoas até criticavam que ele colocava lá e ficava jorrando ele conversando. Ele parava quando quisesse, tirava. Aí falavam assim, tá se exibindo, tá isso, tá aquilo, mas não era. É uma aprovação para a época, né? Uma aprovação de teste de fé para a época. Não era exibicionismo de nada, mas teve chicanizo, teve uns famosos, teve muitos famosos que foram até ele, enfim, fez um barulho que eu aconselho vocês verem um filme. Eu ainda não vi, mas pela grandiosidade que foi, vocês vão ver que é parecido com o Chico, Divaldo, carregava e chamava multidões de enfermos para serem curados. Bom, e perguntava uma coisa, você furava e abria as pessoas, mas anestesia e asepsia? Asepsia significa limpeza do antes e o pós para não criar infecção e a infecção entrar e generalizar e matar o paciente. Bom, ele falava o seguinte, o Dr. Fritz falava, no quesito asepsia e anestesia, fica por conta do nosso amigo Frei Fabiano, no qual, toda vez que eu vou iniciar meus trabalhos, ele faz uma oração com a falange dele separado, tá? E desce automaticamente uma luz verde jorrando em feixes magníficos sobre todos os pacientes, automaticamente já fazendo asepsia e anestesia local no qual eu vou operar. Então, quando eu abro, muitas das vezes já está com asepsiado e anestesiado local. E quem fica nessa responsabilidade é o Frei Fabiano. Temos aí pigmeus africanos, um espírito chamado espírito papudo, Frei Fabiano. Olha a diversidade de espíritos. Africano, papudo, frei, tudo que vocês imaginam aí. Católico, africano, alemão, inglês, e as pessoas brigando por religião. Esquece que quando nós morremos, vamos nos filiarmos à igreja evangélica, católica, quimbanda, umbanda, candomblé, né? Temos aí o relato de Dr. Fritz, que o Frei Fabiano fica na responsabilidade da asepsia e anestesia. Bom, fizemos uma viagem aqui na dimensão de Arigó, Fritz, Frei Fabiano, espíritos da Mesopotâmia, espíritos da África, oriental, ocidental, enfim, uma adversidade de espíritos trabalhando com apenas um homem e uma faca na mão. Um canivete, uma faca, um bisturi. Como eu não tinha um bisturi, usava o canivete. E aí caíam de pau em cima do médium. Falavam, criticavam, saía no jornal, de novo espírita, correio espírita, de novo processo, de novo querendo ser preso, confusão só. O mais importante, vocês vão receber pedradas durante a vida. Vocês, os chamados, os escolhidos, não ligue para as pedras que voarão, para o que falarão, porque todos nós somos predestinados a algo. Não é o Arigó, não é Divaldo, não é Chico, não é ninguém, é você. Eu estou predestinado, você. Você tem um convite importante na sua vida.
trabalhar com Cristo, não importa em qual religião. Hoje, sou um bandista, sim. Contemplo a católica, a protestante, o hinduísmo, estudo, procuro saber, mas sem criticar e sem julgar, e sim ser curioso. Ser curioso é diferente de criticar e julgar. Perguntar para saber é uma coisa, curiosidade. Perguntar no intuito de armadilhas é outra coisa. Uma coisa muito importante desses espíritos pigmeus que faziam cerco, a mando desse espírito papudo que tomava conta, era o guardião, seria o Ogum na nossa religião, né? Ele retratava todos que vinham fazer maldade ao Arigó e não deixavam ele passar, a pessoa passar, a mais ou menos 1 quilômetro de distância. Mandava seus soldados pigmeus e investigar quem ia fazer mal ao Arigó e não deixavam entrar. Só passariam por ali os enfermos e as pessoas no intuito de saber cientificamente e jornalistas para filmar e comprovar seus feitos, para provar que não era mágica, não era ilusionismo que ele estava fazendo ali. Então semeiem vocês, semeie na pedra, semeie no chão de terra seca, no caco de vidro, em qualquer lugar, em terra fértil, joguem suas sementes. Pelo menos uma, se nascer, vai lhe dar ótimos frutos. Que todos sejamos os predestinados nesta terra. Muito obrigado, fique com Deus e até a próxima.